eu me chamo Alice e o meu canal ele trata sobre assuntos literários. Já trouxe os mais diversos assuntos para cá e eu leio esses livros tanto fisicamente quanto digital. E a minha última leitura foi desse livro aqui, que há muito tempo eu queria ler, que é O Grande Gatsby. Eu tenho ele assim, aqui no Kindle, e eu tenho ele físico, mas ele é na língua inglesa e eu tentei começar a ler, até cheguei a uma determinada parte assim, mas achei que eu não ia conseguir render muita coisa, apesar de eu já conhecer a história. Daí eu preferi ler ele primeiro em português, para depois, futuramente, eu me organizar para ler ele em inglês. Mas vamos lá pro vídeo. Do livro, ele tem em torno de umas 100 e poucas, 120 páginas, tanto esse físico aqui, quanto o livro digital. Esse livro digital que eu li, ele é da editora Principes, que é a mesma editora dos livros do George Orwell, que também tem aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui no card de informações esse livro. E esse aqui, o digital, pelo que eu tô vendo, que ele tem 176 páginas. Então, entre 120 e 176, né? Até porque a língua interfere muito nisso e a gente sabe que a língua portuguesa, ela é uma língua que ela é um pouco mais extensa quando tu vais escrever sobre. Eu fiz algumas anotações ali no Kindle sobre algumas coisas que eu gosto, que eu gostei, que me chamaram mais atenção no livro. E é possível, como eu já trouxe também um outro vídeo falando que é possível quando tu faz uma leitura no Kindle, tu jogar ele pro teu e-mail com as informações do livro. Então eu fiz a impressão desses 8 pontos que mais me chamaram a atenção no livro e que também tem no filme. O filme desse livro, inclusive, existem 2 filmes, até onde eu sei, deste livro, O Grande Gatsby. E um filme é bem antigo, eu não sei agora se é anos 50, 60 ou 70, sei que é um livro, é um filme bem antigo, até porque O Grande Gatsby é um conto bem antigo. E existe uma repaginagem que eu acho que para a atualidade deve ser a mais famosa, que é com Leonardo DiCaprio, com Tobey Maguire. Para quem não sabe quem é o Tobey Maguire, ele era o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, ali daquela trilogia. E eu achei muito legal o enredo, eu achei bem interessante. E também a crítica social que tem ali por trás do filme, se tu tiver a oportunidade de ver, tu vais gostar. É um filme que é um pouco mais extenso, deve ter por volta de umas 2 horas e pouco de duração, mas vale a pena. E eu acho até agora, depois de ler o livro, que conseguiram levar para o filme, assim, a essência do livro. Tem algumas coisas que tu vai ler que tu não vê nada da essência do livro no filme. Assim como conseguiram colocar todos os pontos principais do livro. Às vezes tem essência, mas cortam muitos pontos que no livro ficaria sem sentido se cortasse. Ou que tu só consegue entender por que aquilo aconteceu no filme porque tu leu o livro. Mas vamos lá para os destaques que eu fiz aqui do Grande Gatsby. O Grande Gatsby, ele tem vários capítulozinhos e ele não vem aqui descrito capítulo por capítulo. Conforme tu vai lendo, tu vai vendo os capítulos. E eu acho que eu li em torno de uns 9 ou 10 capítulos. Deixa eu me situar aqui. Eu li em torno de 6, 7, 8, 9 capítulos, isso mesmo. E depois veio o fim do livro. Então eu li em torno de 9 capítulos, 9, guardem, e praticamente para cada capítulo teve um destaque de alguma coisa que eu gostei muito. Aqui no total eu tenho 8 destaques do Kindle que eu marquei, e logo de cara no primeiro capítulo, na primeira página, tem um trecho que diz assim:
toda vez que quiser criticar alguém, disse-me: lembre-se de que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Isso é o pai do Nick Carey, que é o personagem que conta essa história, que fala para ele. Por que ele diz isso? Porque ele acaba ao longo dessa história encontrando com várias pessoas que tiveram uma história de vida bem diferente da dele, enquanto a dele parece ter sido uma história de vida bem pacata, de certa forma até monótona. Algumas outras pessoas ali envolvidas na trama, como o Jay Gatsby, que seria o Grande Gatsby, a Daisy, que é a prima do Nick Carey, o Tom, eles tiveram na vida deles alguns acontecimentos ou então uma forma de criação que não foi lá muito positiva e que afetou eles negativamente. Ou até a Jordan, que é uma competidora, que no filme não retrata isso, mas no livro deixa claro que eles tiveram uma espécie de romancezinho. A próxima marcação que eu fiz foi falando sobre as noções fundamentais de decência são divididas de forma desigual entre as pessoas no nascimento. Tipo, como se ele estivesse dizendo que no momento Deus ou uma força superior, na hora de dividir a noção de decência, não dividisse da forma correta para todo mundo. Até porque a gente sabe que dentro, às vezes, de uma mesma família, tem pessoas que têm noção de decência completamente diferentes uma da outra. E ele, eu acho que nesse momento ele devia estar ali no apartamento que o Tom, que é marido da Daisy, alugou para eles fazerem meio que uma noitezinha de orgia. E ali no meio tinha a amante dele, que era a mulher do mecânico e amigo dele, e a irmã dessa amante dele também. Depois ele fala sobre: estou feliz que seja uma menina. Não é ele que fala, quem fala sobre isso é a Daisy. O Nick, ele vai até a casa depois que ele encontra ele com o Tom por Nova York. O Tom convida ele para ir até a casa dele, do outro lado. Eles moram, é um lugar chamado Rest Egg. E tem, parece que dois lados, tem East Egg que é alguma coisa assim de oeste ovo e leste do ovo. É como se a ilha ali fosse em formato de ovo, alguma coisa assim. Explica durante a leitura do livro, do ambiente em que eles se encontram. E ele convida o Nick, o Tom convida o Nick para ir até a casa dele, aproveitar e visitar a Daisy, que é prima do Nick, né? E nisso o Nick conhece a filha do Tom e da Daisy. E como eu disse antes, o Nick, a história começa se passando com o Nick andando em Nova York, encontra com o Tom pela rua, e o Tom convida ele para participar de uma orgia num apartamento que ele paga para a amante dele, mulher do mecânico dele. Então guarda isso. Por quê? Porque nessa visita que o Nick faz na casa do Tom, ele vai conversar com a Daisy, e a Daisy, uma hora, apresenta a filha dela, que já deve ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, e ela fala pro Nick dessa forma: estou feliz que seja menina e espero que seja uma tola. É a melhor coisa que uma menina pode ser neste mundo, uma linda tolinha. Eu marquei até essa parte do livro porque no filme me chamou muita atenção. No filme ela fala alguma palavra, alguma frase que dá a entender o que foi dito aqui no livro dessa forma, que ela espera que a filha dela seja tolinha e que ela ficou feliz de ter sido uma menina ao mesmo tempo. Porque o que ela dá a entender? Que ela não vai ter um homem que vai se comportar igual o Tom. Não vai ser uma pessoa que vai deixar de dar orgulho para ela pelo comportamento que ele vai ter, que pelo que mostra ali no livro, e a gente sabe que é um fato na realidade, nos anos 1920, que é quando se passa a trama do livro, o machismo, ele rolava solto, sem dó nem piedade. E a Daisy, ela
Em alguns momentos ali do livro é citado que ela foi traída na própria lua de mel dela, que ela chegou a pegar o tom com a camareira do hotel onde eles estavam juntos. Então, daí pra frente a coisa entre eles não funcionou mais tão bem, a não ser através de um clima de desconfiança. Por isso ela fala que fica feliz que seja uma menina, não um menino, porque o menino ela não quer ver ter essas mesmas atitudes do pai, ela sabe que pela criação vai acabar tendo. Só que ela espera que a menina seja tola, que é uma coisa que ela não é, para que ela possa ser feliz. Depois, a quarta marcação que eu fiz fala sobre o rosto entediado e desdenhoso que ela exibia para o mundo escondia algo. No fim das contas, a maioria das afetações esconde algo, ainda que não o façam de início. Essa é uma marcação que eu fiz bem mais lá pra frente do livro. Nisso aqui, o Jay Gatsby já tinha convidado o Nick Carey para ir visitar a casa dele. Eles moravam bem ao lado um do outro. E o lugar que o Jay Gatsby escolheu para ter a mansão dele foi bem de frente para a mansão da Daisy, que ficava do outro lado do lago. E ele sempre ficava focando no farol verde que saía ali da casa dela. E ele escolheu também propositalmente morar bem ao lado do Nick Carey. Por que todas essas coisas? Porque quando ele desse as mega festas ali na casa dele, que ele era conhecido por dar mega festas, ele queria que chamasse a atenção da Daisy de alguma forma e também esperava que chamasse a atenção do Nick de alguma forma, porque ele sabia que o Nick tinha algum parentesco com a Daisy. Então, um dia, quando ele vê que o Nick não é daquelas pessoas que se afetam por qualquer coisa, ele manda alguém ir lá convidar o Nick para ir até a festa. E quando ele chega na festa, ele encontra com a Jordan, que foi aquela moça que eu disse que eles iriam, que no filme não fica claro, mas no livro fica bem claro que eles tiveram uma espécie de romance. E eles se encontram nessa festa do Jay Gatsby. A Jordan, ela era uma esportista, se não me engano, era uma tenista conhecida. E tenista ou era golfista, eu sou péssima com essas coisas. Mas enfim, era uma esportista muito conhecida. E naturalmente, na cabeça do Nick, o Jay Gatsby convidaria ela, já que era uma festa que atraía assim, multidões de pessoas famosas, as festas que ele dava. Mas ele não entendia o porquê dele. Durante a festa eles descobrem que existe uma conexão ali, a Jordan é chamada para conversar sozinha com o Jay Gatsby, e ela entende a conexão e até lembra dele de tempos atrás, mas o Nick não entende nada e sai boiando. E só depois que o Jay Gatsby encontra com o Nick ali pelo jardim da casa dele, ele resolve oferecer alguma coisa pro Nick. Ah, tu faz um favor pra mim, eu faço tal coisa pra ti. E o Nick, como sempre foi uma pessoa boa e decente, ele disse assim, não, eu posso fazer pra ti o que tu queres que eu faça sem precisar que tu me dê uma coisa em troca. No filme até mostra o Jay Gatsby, que é o Leonardo DiCaprio que faz ele, ficando bem assim, tenso, de imaginar que ele vai receber um favor por favor, sem ter que dar nada em troca. Ele não é acostumado com isso e o Nick fala, Jay, é só um favor. No livro ele fala alguma coisa do tipo também, né, só um favor, não tem problema, mas no livro ele também deixa claro que ele não fez isso só porque foi com a cara do Jay Gatsby, porque ele desconfiava que o Jay Gatsby não fosse envolvido também com coisas lá muito certas, então ele também não queria que o favor fosse ter algum privilégio de algo que não era muito correto. Até que um dia eles vão depois nessa festa, vão em outra festa que o Jay convida eles para ir a essa outra festa. O Jay vai até a casa um dia se acerta esse favor que ele pediu pro Nick, basicamente era levar a Daisy até a casa dele, do Nick, para que ele pudesse conversar com ela. E ele acaba conversando com ela, entope a casa de flores, sai de dentro da casa quando a Daisy chega por ficar muito nervoso com a presença dela. No dia estava chovendo muito, e ele pega a maior chuva, fica com o corpo tomado, assim, as pernas tomadas de grama, porque estava muito alta a grama na casa do Nick. E o Jay Gatsby, para poder receber a Daisy em todo estilo,
mandou cortar a grama da casa dele, ajeitar o jardim da casa do Nick, com os funcionários dele mesmo, e encheu a casa de flores. E nisso ele acaba conversando com a Daisy, os dois se entendem, o Nick ele percebe que existe um sentimento muito forte ali e ao mesmo tempo uma mágoa com o tempo, não uma mágoa entre eles, mas uma mágoa com o que o tempo fez com eles muito grande. E aí ele convida a Daisy para ir numa festa. Nesta festa que ele vai, a Daisy leva naturalmente o Tom junto, então vai a Jordan, o Nick, a Daisy e o Tom. O Tom ali já não foi muito com a cara do Jay Gatsby, porque ele não podia ter ninguém por perto dele que fosse melhor do que ele, né? Principalmente se esse melhor significasse ser melhor para Daisy. Ele também percebeu que estava rolando alguma coisa ali entre a Daisy e o Gatsby e não gostou muito disso. E é nesse momento que tá ele e a Jordan ali sentado numa cadeira e o Jay Gatsby tá tentando impressionar não só a Daisy, mas também o Tom, para o Tom se sentir afetado mais ainda com a presença do Jay Gatsby na vida deles. E aí uma coisa que para mim faz todo sentido, ele menciona. Ele fala sobre o rosto entediado e desdenhoso que ela exibia, uma moça que estava sentada ali na mesa junto com eles. E na cabeça dele, o rosto entediado e desdenhoso que ela exibia para o mundo e escondia algo. No fim das contas, a maioria das afetações esconde algo, ainda que não o façam de início. Ainda que de início a pessoa ela não esteja tendo aquela afetação para esconder algo, com o tempo ela mantém aquilo para poder esconder algo, né? Que seja para esconder quem ela realmente é. E eu concordo, porque eu já vi isso na prática várias vezes. Sempre era alguém que de alguma forma queria chamar atenção porque não teve atenção na infância ou não tem atenção que quer dentro de casa. E eu achei muito bacana essas partes do livro que põem uma crítica social até ao que não está acontecendo no livro naquele momento, sabe? Tu consegue utilizar as frases dele para outras coisas e até para os dias atuais. Imagina, esse livro foi escrito, sei lá na década de 20, porque o autor é mais ou menos dessa década. E hoje ele ainda parece super atual. Então, eu achei bem bacana esses trechos que eu marquei e ajuda a gente a fazer uma reflexão. Numa outra parte, ele fala: penso devagar e sou cheio de regras interiores que põem freio em meus desejos. Ele fala que ele acaba não fazendo muitas coisas que os outros fazem de errado porque ele para pensar, né, no que ele faz antes de fazer. E como ele para pensar, ele para refletir nas consequências e ele acaba freando, mesmo que ele esteja com vontade de fazer determinada coisa que todo mundo também está fazendo de errado. E eu achei isso bem legal, porque no geral, quem se comporta dessa forma se sente mal, às vezes até como pessoa, por não estar seguindo a mesma regra social ali de viver como se não tivesse um amanhã. Mas na verdade a gente vê que isso é uma coisa que sempre existiu, sempre aconteceu, sempre vão ter pessoas que agem estritamente por instinto e pessoas que agem parando para pensar no que estão fazendo. Gatsby estava perturbadoramente consciente da juventude e do mistério que a riqueza aprisiona e preserva, do frescor das muitas roupas de Daisy, reluzente feito prata, altiva e a salvo das lutas acaloradas dos povos. Aqui nessa parte, o Nick ele já está contando como foi que a Daisy e o Jay Gatsby se conheceram. E vai contando como é que o Jay Gatsby se sentiu quando conheceu a Daisy e como ele via a vida dela. Se eu não me engano, isso aqui foi contado depois que a Jordan, naquela festa que o Jay Gatsby chamou a Jordan para conversar, e o Nick ficou sozinho ali perambulando pela festa. Quando ela voltou, ela disse: agora eu entendi tudo. E falou alguma coisa do tipo: é lindo.
e foi embora. E depois disso, o Jay Gatsby bateu na casa do Nick, pedindo para encontrar a Daisy. E aí foi que o Nick foi entendendo que existia algum envolvimento entre o Jay Gatsby e a prima dele, a Daisy, né? E depois ele pega uma parte do livro para finalmente contar como é que os dois se conheceram. Se eu não me engano, é a Jordan que conta pro Nick como foi que o Gatsby conheceu a Daisy. E ela diz de lembrar do Gatsby parado na frente da casa da Daisy e que a Daisy estava tão absorta ali pelo momento que nem enxergou a Jordan passando por ela. E era visível a forma como o Jay se sentia encantado com o mundo da Daisy. Afinal, ela era uma moça rica, de classe média alta, rica mesmo, nem sei se encaixava na classe média alta. E ele ficou encantado com aquilo. E ele achava que a Daisy, por si só pelo fato de ser rica, ela já trazia um mistério junto dela. Ela parecia mais bonita, mais brilhante, mais reluzente do que qualquer outra das moças que ele poderia ter se encantado, mas não, ele foi se encantar justo por ela. E numa outra parte, dizia assim: destruíam tanto objetos quanto seres vivos. Fala sobre a Daisy com o Tom Buchanan, que é depois que o Jay Gatsby um dia vai almoçar na casa dos Buchanan, que é a casa da Daisy com o Tom. E lá o Tom tem uma hora que começa a perder a paciência com o jeito do Jay Gatsby falar, que ele sempre falava alguma coisa meu velho, ele falava meu velho para as pessoas. Ah, eu gostei disso aqui, meu velho. Ah, você vai gostar de ir para tal lugar, meu velho. E o Tom já estava ficando irritado com aquilo e como o Gatsby estava tirando a atenção dele, inclusive da própria mulher, que na cabeça do Tom só tinha ele na cabeça. Não teria outro homem, só ele podia ter as várias outras mulheres que ele quisesse. E era uma época muito quente, acredito que devia ser verão ali, e eles resolveram que eles iam ali para Manhattan e ficaram no hotel onde tinha ventilador, mas acabou que com o tempo o Tom foi ficando muito exasperado com o jeito que a Daisy e o Gatsby ficavam se encarando, vamos dizer assim, na cara dura, na frente do Tom. E ele acabou em algum momento discutindo com o Gatsby e a Daisy começou a se sentir mal e o Gatsby queria, na verdade, fazer com que a Daisy anunciasse que ela iria se separar do Tom naquele dia e que ela dissesse pro Tom que ela nunca amou ele, o que não era verdade, porque ela teve de fato uma história com o Tom quando o Gatsby já não estava mais por perto, mas ela nunca deixou de gostar do Gatsby no final das contas, ele sempre seria para ela o primeiro amor da vida dela. E ela acaba ficando muito nervosa e vai embora junto com o Gatsby para casa e eles decidem que vai todo mundo embora. Então, o Nick, a Jordan e o Tom vão juntos embora e a Daisy e o Gatsby vão juntos no outro carro. Só que o que acontece? Antes deles irem para o hotel, eles pararam para abastecer, se eu não me engano, ali com aquele mecânico que era, ou perto do mecânico que tomava conta do carro do Tom e que era casado com a amante do Tom. E a amante dele estava tendo um chilique naquela hora, por quê? Porque o mecânico descobriu que ela estava tendo um caso com alguém, não sabia com quem, e ela ficou presa no quarto, lá em cima. O marido dela trancou ela lá no quarto para ela parar de dar chilique, não fazer escândalo para todo mundo ouvir, o que não adiantou de nada, obviamente. E quando o Tom apareceu lá para abastecer, o Nick Carey percebeu que alguém estava olhando para eles de lá da janela do quarto, no andar superior. E o Jay Gatsby passa com a Daisy no outro carro. Só que antes deles saírem da casa do Tom, eles trocaram de carro, porque o Tom falou assim: vamos ver se esse teu carro é tão bom mesmo.
Então ele pegou o carro do Gatsby, que é um carro amarelo, o tempo todo fica claro que é um carro amarelo, tanto que até na capa do livro, vou mostrar por aqui, porque aqui tá colorido, é um carrinho amarelo, porque esse carro ele acaba chamando atenção ali na trama toda e até faz o desfecho da trama ser outra coisa. Porque o Tom sai com esse carro amarelo do Gatsby, junto com o Nick Carey e a Jordan dentro do carro, e ele para abastecer. E a Myrtle, que é a mulher ali do mecânico dele, que é o Wilson, vê e já fica ali de olho no que o Tom tá fazendo por ali, né? E aí o Wilson fala pra ele, ó, a gente vai embora, porque eu acho que a Myrtle se envolveu com alguém e não dá mais pra ficar aqui. E nesse momento até o Nick Carey, ele narrando a história, fala uma coisa interessante. Ele já sabia, né, que o Tom tinha um envolvimento com essa Myrtle, e ele fala que o Tom se vê tendo pelas mãos vazadas ali, perdendo as duas mulheres que até então estavam bem seguras na mão dele, que seria a Myrtle e a Daisy. A Daisy porque pode querer se separar dele para ficar com o Jay Gatsby, e a Myrtle porque pode ser que vá embora com o Wilson para se afastar do amante dela, que é o Tom. Nisso eles vão embora para o hotel, que dá toda aquela confusão, mas na cabeça da Myrtle, o Tom está com aquele carro amarelo. E aonde é que está a Daisy e o Gatsby? Bem, eles estão no carro do Tom, já que o Tom queria dirigir o carro do Gatsby, para ver se era bom mesmo. Na verdade, era para encontrar defeito. E quando dá toda aquela confusão no hotel, o Tom decide, a Daisy vai com o Gatsby, já que ela quer ficar com o Gatsby, vai embora com ele. Mas vocês vão embora no teu carro. E aí ele pega o carro dele, que é o Cooper amarelo, e vai embora naquele carro, e o Tom vai junto com o Nick e com a Jordan no carro dele. No carro dele mesmo, que antes estava a Daisy e o Gatsby. Só que nesse meio tempo, quando eles estão parando ali perto da onde tem a ferrovia, onde eles pararam para abastecer, tem um alvoroço e eles descobrem que uma pessoa sofreu um acidente fatal e morreu. Essa pessoa que sofreu um acidente fatal e morreu é a Myrtle. Porque ela conseguiu em algum momento se destrancar do quarto, e quando ela viu que o carro amarelo estava passando ali pela frente, voltando ali para a região onde o Tom, a Daisy, o Gatsby, Nick moravam, que era West Egg, ela saiu correndo, tipo, para pedir ajuda, sabe? Porque o Wilson tinha batido nela e tinha trancado ela no quarto. E iria embora com ela no dia seguinte, sem dar satisfação, sem mais nem porquê. Nisso ela sai correndo do quarto e se joga na frente do carro. A Daisy, com aquele alvoroço ali, era uma região ferroviária, então devia estar cheio de fuligem. Também era pelo que dá a entender, um chão de terra batida, tinha muito pó, muita poeira. Não enxergou que tinha alguém vindo e a Daisy pediu para dirigir o carro para ver se ela se acalmava e parava de chorar. E o Gatsby deixou. E ela não viu que a moça estava vindo na direção dela. O Gatsby viu, tentou desviar, mas ainda assim se foi ali naquele momento. O Tom seguido vem acompanhado dos dois, do Nick e da Jordan, e vê o alvoroço e para ali e tenta acompanhar, e depois percebe, vai chegando as autoridades e outras pessoas para ver o corpo da Myrtle em cima da mesa, e fica uma coisa nessa hora, fica meio confuso. No filme só aparece a parte em que ele vai lá e fala com o Wilson e estão recolhendo o corpo da Myrtle que morreu. Mas a verdade é que no livro parece que tem uma espécie de funeral e o Tom ele fica desesperado, porque agora ele se viu realmente sem a Myrtle. A única coisa que ele ainda tinha nas mãos era a Daisy. Então ele não podia simplesmente descartar a Daisy. Afinal de contas, ele também já tinha feito um monte de besteiras, ele precisava dar esse voto de confiança para Daisy, isso na cabeça dele, né? Até que ele volta para este Egg
Só que ele sai dali com uma convicção. O Wilson sabe que a Myrtle foi atrás da pessoa que ela tinha interesse em estar junto. Até por um momento o Wilson desconfia que tinha sido o Tom quem tinha atropelado ela, e daí ele explica: aquele carro não era meu, aquele carro é de outra pessoa, e eu vou ver o que foi que aconteceu para essa pessoa ter fugido e nem mesmo prestado socorro. E o Tom já tinha na cabeça: eu vou me vingar do Jay Gatsby dessa forma. Só que quando ele chega em Easter Egg, a Daisy já tá lá, o Gatsby tá escondido atrás de uma moita, o Nick Carey até encontra com eles, com o Nick, desculpa, com o Gatsby, ali escondido atrás dessa moita, observando para ver se vai ficar tudo bem com a Daisy, se daqui a pouco o Tom não vai tentar fazer alguma maldade com ela. E o Nick, pra tranquilizar o Jay Gatsby, ele fala assim: ó, eu vou lá, vou ver se tá tudo certo. E se estiver tudo certo, tu vai pra tua casa, vai dormir, não fica por aqui. E aí ele percebe que os dois estão já jantando, com um copo de cerveja cada um e decidindo o que eles vão fazer. E a Daisy, super afetada, né, muito emocionada, e o Tom sendo até carinhoso com ela. Então ele já acha, o Nick acha estranho isso. E ele volta e diz pro Gatsby: ah, tá tudo bem, pode ir despreocupado. Ele não queria contar o que ele tinha visto, porque talvez ele ficasse até mais preocupado da Daisy estar mudando de ideia, porque ela já não parecia muito certa ali no hotel de que ela queria fazer aquilo que o Gatsby fez, que era escancarar a coisa. E ele vai, depois de um tempo ele volta para casa dele, mas a princípio ele passa a madrugada lá. E é nesse momento que o Nick comenta que eles destruíam tanto objetos quanto seres vivos, né? Que a Daisy e o Tom, eles eram ricos, muito ricos, e eles achavam que eles podiam fazer as coisas e saírem impunes. Então, o carro do Jay estava estragado, uma pessoa havia sofrido um acidente fatal e ninguém ia fazer nada. Mesmo o Tom gostando muito da moça, ele preferiu defender a mulher dele, que ele não respeitava, para que ele não ficasse sozinho e sem ninguém. Essa que era a realidade. E depois os dois eles decidem que eles vão embora, mas o que acontece? O que acontece é que o Wilson, claro, com sede de vingança, põe na cabeça dele que a pessoa que está com a Myrtle, quem era? Era o dono do carro amarelo. Já que ela saiu correndo atrás do carro amarelo, mas a gente sabe que ela fez isso porque ela achava que o Tom estava naquele carro amarelo. E o Wilson se vinga do Gatsby. Então, se tu não quer spoiler do livro, tá tendo. Porque a história do livro não tem como evitar. E o Gatsby precisa ser velado. Quem faz isso por ele é o Nick. O Nick, no final das contas, vela ele, e ninguém, nem metade das pessoas que apareciam nas festas foram lá velar. E nem mesmo a Daisy ligou, dizendo que ficou sabendo sobre o acontecimento, porque o Nick ligou para casa da Daisy e mandou deixar recado para quando ela ligasse, avisasse a ela o que aconteceu. Bem, no final das contas, ele preferia acreditar que essa história nunca tinha chegado no ouvido da Daisy, por isso ela não foi atrás saber se seria enterrado, quando seria enterrado, se alguém foi ou não pro velório dele. No final, ele faz uma reflexão bem bacana, que é o 8º destaque desse livro, e com isso o livro até vai se encerrando por ali. Ele dizia assim sobre o Tom e a Daisy: retiravam-se para dentro da sua riqueza, ou de sua vasta falta de cuidado, ou do que quer que fosse que os mantivesse juntos, deixando que outras pessoas limpassem a bagunça que fizeram. No final tiveram 2 enterros ali pela bagunça do Tom de ter se envolvido com a Myrtle. No final das contas, a culpa toda foi de quem? Do Tom ter se envolvido com a Myrtle. Se ele não tivesse se envolvido com a Myrtle, a Daisy poderia estar dirigindo aquele carro, qualquer carro que fosse. A Myrtle não sairia correndo do quarto e não se depararia com um carro em cima dela.
E aí depois disso vai contando história, o pai do Jay Gatsby aparece, é bem bacaninha, até ele mostra como o Gatsby ele já queria mudar a vida dele desde que ele namorava com os pais, apesar de em algum momento da história dele ter renegado o pai e a mãe, porque ele tinha vergonha de ser pobre, e ele ficava muito chateado dos pais não terem vergonha de ser pobre, como se desse a impressão de que os pais não queriam mudar de vida. Tipo assim, a minha vida é isso aqui mesmo, vamos deixar. E o pai conta que ele tinha até um cronograma do que fazer durante o dia, e ele fazia esse cronograma durante anos até que ele conseguisse atingir o sucesso. E ele, inclusive, uma hora o Nick fala pro pai do Gatsby, chama pra ele de Senhor Gatsby. E ele corrige ele dizendo que o nome dele não é Gatsby. Se eu não me engano, o nome dele era Gats. Um nome assim. Então, o que foi que aconteceu? O Jay Gatsby, né, por ter vergonha de ser pobre, ele mudou de nome. E ele usou o nome dele só com acrescentou ali mais uma sílaba para poder fazer um nome diferenciado. Tanto que, de fato, ninguém sabia de que família, antes tinha muito esse negócio, de que família fulano é. Ninguém sabia de que família, afinal de contas, vinha o Jay Gatsby. Todo mundo que sabia se ele era envolvido com coisas erradas, na época era a época da lei seca nos Estados Unidos, e na história do livro não fala abertamente sobre isso, mas o tempo todo dá a entender que sim, que ele era envolvido com o contrabando de álcool. Mas aí isso daí já é o resto da história. O que de fato fez eu marcar esses 8 destaques foi essa historinha que eu fui contando sobre, no final das contas, a banalidade com que tornaram a vida humana. Isso não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa que já vem de muito tempo e sempre foi assim. Sempre pessoas ali mais abastadas faziam, nem era de propósito, coisas ruins que acabavam afetando pessoas que tinham menos condições e depois se recolhiam para sua riqueza e sumiam durante um tempo e voltavam a viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Basicamente é essa a crítica social do livro. Eu achei muito legal, eu sou apaixonada por esse filme e eu espero logo começar a ler o livro em inglês. Me diz o que tu achou, se tu já vistes o filme ou já leu o livro. Me conta aqui nos comentários, curte e te inscreve no canal. Tchau!